E o plenário da Câmara aprova a proposta que estende até o fim do ano a desoneração sobre combustíveis. Matheus Coelzer volta com a gente. Matheus, essa proposta foi incorporada em uma medida provisória editada ainda no governo de Jair Bolsonaro? Exatamente. Agora a Câmara dos Deputados está levando para o Senado para aprovação essa MP que já na época do ex-presidente Jair Bolsonaro tirava inclusive os tributos federais sobre os combustíveis. Nesse caso agora, então, incorpora-se uma nova MP do presidente Lula em relação a se tirar também os tributos federais ao gás de cozinha e também ao diesel, sobretudo no momento em que se vive um cenário econômico complexo. Inclusive, desde o ano passado, esse era um assunto polêmico diante de tantos aumentos consecutivos, não só no diesel e também em relação à gasolina e o etanol. Foram diversas trocas também no governo e também sobre o Conselho Deliberativo e Administrativo da Petrobras, e ali se buscava também uma redução nos valores. Inclusive, o ex-presidente Jair Bolsonaro, na época, foi enfático em que deveria se ter essa isenção desses tributos de PIS e COFINS, que agora, então, recentemente estava valendo só a isenção para segmentos da ala turística. Então, agora, sendo aprovado pelo Senado, se teria essa isenção de PIS e COFINS, o que representaria uma questão positiva, né, para quem utiliza tanto o diesel e também o gás de cozinha. Agora, então, vai ter que ser aguardada a tomada dessa decisão e essa aprovação dessa nova MP que inclui, então, agora tratativas do atual presidente Lula. Matheus, outra questão polêmica diz respeito à gasolina, que não foi incluída na redução de tributos. É isso mesmo? Quais são as informações em relação a isso? Pois é, na medida que a gente fala da isenção de PIS e COFINS sobre o gás de cozinha e também do diesel, a gasolina acabou ficando fora, o que gerou grande polêmica. Nós falávamos também aqui na programação da Jovem Pan durante todo o ano passado a circunstância envolvendo os aumentos consecutivos em relação à gasolina. Na época, o presidente Jair Bolsonaro mantinha a isenção desses tributos, mas se teve uma grande problemática na elevação dos preços, sobretudo aqui no Rio de Janeiro, na capital fluminense, onde pesquisas mostraram que o valor da gasolina estava bastante elevado. E não só a gasolina, se teve aumento também do etanol, se teve aumento do diesel. E aí depois, então, quando se tem a votação e se tem, né, a eleição do presidente Lula, inicialmente se falava o que aconteceria depois da medida que foi aprovada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, para não criar um clima na aula política e econômica nesse primeiro momento. Se manteve, então, a isenção dos tributos para a gasolina de PIS e COFINS, mas agora em março voltou novamente essa cobrança e que deve se estender pelo menos até junho e julho, e aí depois então deve ser novamente estudado se essa tributação deixa de acontecer para a gasolina. Paula. Matheus, a gente continua acompanhando a informação. Valeu pela sua participação mais uma vez.